Você acha que existe o risco de algum grau de envolvimento direto militar dos Estados Unidos e da OTAN caso se prolongue a situação na Ucrânia? O risco existe. Infelizmente, o risco existe. Esperemos que não. De Esperemos que a sanidade prevaleça. OTAN venha enviar tropas ou força aérea para a Ucrânia? Eu acho que o risco existe. Uma Ucrânia dividida, talvez, ao meio, uma Ucrânia retalhada, com, enfim, forças hostis, não é? Temos precedentes para isso. A história nunca se repete, não é? Enfim, a não ser como tragédia de farsa. Mas o risco existe. Esse risco existe e o prolongamento, né, dessa guerra e as consequências disso, o rearmamento alemão, foi mencionado essa semana, coisas impensáveis estão de novo que era uma linha vermelha mundial, né? Jamais admitiu o rearmamento alemão. Por cima da mesa, não é? Então, risco existe. E eu acho que devemos ter, nesse momento, muita clareza do que está em jogo, né? Lembrar que até hoje os Estados Unidos foram o único país que fizeram uma agressão nuclear contra um outro, né, durante uma guerra. Até hoje não tem esse precedente. O Truman não entrou para a história como um demônio, né? Ele era um político aí do baixo clero, há 4 meses no cargo, e tomou uma decisão drástica, talvez causasse inveja até o próprio Hitler, não é verdade? Então, vamos esperar que o conflito termine o mais rápido possível, e que o arranjo posterior seja o arranjo mais realista possível, né? E não esse que continue se retroalimentando, porque me parece que aqui no Ocidente acreditamos nessa ideologia de superioridade mundial, né? Que isso não está encarnado, me parece que está debaixo de muitas das atitudes irracionais e irresponsáveis que estão sendo tomadas. Então, se qualquer ameaça a essa afirmação de espectro, de dominação de espectro total e de uma sensação de que a Europa, os Estados Unidos, o chamado Ocidente, realmente merecem desfrutar de um lugar privilegiado, de exceção, podem romper as normas e os outros não, né? E todos mais têm que se subordinar, né? Uma genuflexão explícita a essa superioridade e pagar tributo, né? Ainda que simbólico a isso, vamos ter muitos problemas, porque hoje em dia temos atores no cenário internacional de peso que não estão mais dispostos a aceitar esse tipo de ideologia que parece que, talvez, na diminuição do poder relativo do Ocidente, ela parece ficar mais forte, né? E ela parece ficar cada vez mais perigosa, portanto, nesse confrontacionismo que não para de crescer. Miguel, o risco de incorporação da Ucrânia à OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, com a instalação de armas estratégicas voltadas contra Moscou, poderiam caracterizar, eu sei que não é sua especialidade o direito internacional, mas eu queria que você abordasse esse tema, poderiam caracterizar, à luz do direito internacional, a ofensiva russa como ato de legítima defesa? Você diz pensando retrospectivamente? Sim, claro, ou seja... Se tivessem colocado... Não. O risco, ou seja, ainda que ela seja uma operação preventiva, é uma situação atípica. Se ainda algo não fosse feito, a Ucrânia poderia ser incorporada à OTAN e ser base para a instalação de armas estratégicas ofensivas. Ainda que tenha sido uma ação preventiva, a Rússia pode alegar, à luz do direito internacional, que sua ação foi em legítima defesa? À luz do direito internacional, me parece que não. À luz das teorias realistas de política internacional, do equilíbrio de poder, do chamado balanço de poder, sim. Não é? Então, é por isso que tivemos uma crise dos mísseis em 62, não é? Com a instalação de mísseis soviéticos em Cuba. Não é? E a solução da crise foi exatamente a retirada de mísseis tanto de Cuba quanto da Turquia, como sabemos. Não é? Então, do ponto de vista do equilíbrio estratégico de poder, e teorias neorrealistas de relações internacionais pensam esse equilíbrio estratégico numericamente como equilíbrio entre estoques de armas nucleares, capacidades militares de destruição mútua, ou seja, esse equilíbrio da dissuasão, né, é o que está em jogo, na verdade, há muito tempo. E os estrategistas de ambos os lados trabalham com isso em mente muito mais do que com o direito internacional.
pode ser invocado para justificar essa ou aquela opção estratégica, mas o que está em mente, né, a mesma discussão sobre os escudos antimísseis anteriores que iam ser instalados na República Tcheca e na Polônia, e os russos diziam, olha, isso não é uma arma defensiva, porque ela altera o equilíbrio de poder, né? Isso nos obriga a construir algum outro tipo de armamento que não fique mais sujeito a esse desequilíbrio, né? E esse chamado dilema da segurança nas relações internacionais se apresenta, então, de uma maneira muito clara. O aumento da minha sensação de segurança via o meu armamento representa automaticamente um aumento da insegurança do meu adversário, do meu rival, né, que, por sua vez, para aumentar a sua própria segurança, vai se armar também e vai gerar um aumento da minha insegurança numa espiral armamentista e uma espiral de insegurança que pode levar a consequências trágicas. Tem saídas para isso? Tem. Tivemos, né, até mesmo nesse equilíbrio estratégico, conversas entre as grandes superpotências na época da Guerra Fria, sobre redução, limitação de armamento estratégico, de conversas, até discussões diretas entre Reagan e Gorbachev sobre a opção zero de eliminação total das armas nucleares, que, diga-se passagem, outros países, não, a Inglaterra, por exemplo, não estava interessada e ficou muito assustada. E hoje isso sequer pode ser discutido na agenda internacional, né? Então, acho que devemos refletir também sobre o quanto regredimos nesses 30, 40 anos de um momento que, em plena Guerra Fria e numa disputa que era caracterizada como ideológica naquela época e hoje não, foi possível uma conversa até sobre essa redução ou mesmo eliminação de armas nucleares, ou seja, uma superação do equilíbrio de poder do dilema da segurança, né, com a noção da paz indivisível, né, até a paz tem que ser para todos, né? E hoje, no mundo supostamente pós-ideológico, sequer isso, alguém pode imaginar uma discussão hoje em dia entre Rússia, Estados Unidos e outras potências nucleares sobre a eliminação ou mesmo redução estratégica? Então, me parece que talvez hoje estejamos vivendo numa era mais ideológica ainda, ultra-ideológica, porque se o diálogo não é possível e essa conversa não pode acontecer, devemos pensar sobre as razões disso e enfrentar. Você acha que depois do fim da União Soviética, os Estados Unidos teriam trocado o conceito da paz indivisível pelo da supremacia militar incontestável? E que, no fundo, esta é a reação deles? Não aceitam que a supremacia militar seja contestada? Não tenho dúvidas. É disso que se trata. É disso que se trata. Isso é parte daquilo que eu estou chamando de uma nova ideologia que... por isso que eu acho que as alusões à Guerra Fria, enfim, óbvio, são parte da nossa história, mas eu acho que temos que entender qual é o momento político e ideológico atual, internacional, o que está em jogo nessas grandes ideologias internacionais, e, portanto, para sabermos como nos posicionar até enquanto esquerda, né, sobre esses grandes embates políticos internacionais que estão acontecendo diante dos nossos olhos.